Em 1904, MacGregor Mathers, junto de Aleister Crowley, dois nomes de peso dentro do mundo do ocultismo, publicavam a versão definitiva de um grimório chamado A Chave Menor de Salomão, também conhecido como Lemegeton. Esse livro nos dava toda a base de um sistema de magia chamado de Goetia. Esse sistema, por sua vez, nos apresentava 72 demônios, cada um deles com suas respectivas características e também divididos numa hierarquia. Existiam demônios reis, príncipes, presidentes, duques, marqueses e condes. Todos os demônios também possuem seu próprio selo demoníaco, ou sigilo. E quem seguisse todas as instruções do Grimório, criando os objetos mágicos, obedecendo a ordem de cores e de horários para invocação, entoando perfeitamente as orações, desenhando corretamente os selos, conseguiria aprisionar cada um desses demônios. E como cada demônio na Goetia tem sua personalidade e característica, cada um deles também oferece coisas diferentes. Por exemplo, o demônio presidente ou Si poderia tornar uma pessoa sábia em vários campos da ciência, como física, química, matemática, astronomia. O demônio marquês Nabérius poderia recuperar a honra, o respeito e a dignidade de uma pessoa que perdeu isso de alguma forma. Já a demônio duquesa Gremori saberia de tudo sobre o passado, o presente e o futuro. Sendo assim, poderia responder sobre qualquer pergunta. Mas de onde veio esse livro? Até onde todas essas informações são verdade? O que o rei Salomão tem a ver com isso? Senhoras e senhores, eu sou o Dead Jack e espero que esteja tudo bem com cada um de vocês. No vídeo de hoje, e pela primeira vez, iremos mergulhar no universo da demonologia. Iremos entender e desvendar a verdade por trás de um dos sistemas mais famosos dentro do ocultismo, a Goetia. Como vimos na introdução, A Chave Menor de Salomão foi um livro publicado em 1904 por MacGregor Mathers e Aleister Crowley. Mas esse livro foi meio que uma versão definitiva para unificar e simplificar de uma vez por todas todo um sistema de magia que existe desde a Idade Média, a Goetia. E esse sistema é bem complexo, cheio de instruções, requerimentos e regras. Por isso, o livro foi dividido em 5 partes. A primeira parte se chama Ars Goetia. Nela, temos o cargo, a descrição e a função de cada um dos 72 demônios. Além disso, logo de cara, nós temos já uma pista de uma das perguntas. Também nos é dada a informação de que foi o rei Salomão que evocou e aprisionou cada um desses 72 demônios, trancando-os dentro de vasos de bronze selados com símbolos mágicos. E assim, o rei Salomão obrigou esses demônios a trabalharem para ele, tendo grande prosperidade em seu reinado. Por fim, o livro também nos ensina como construir um desses vasos de bronze. A segunda parte se chama Ars Goetia Theurgia. Essa segunda parte basicamente nos apresenta uma categoria especial de demônios, chamados de espíritos aéreos. O único objetivo dessas criaturas é descobrir coisas que são justamente desconhecidas, revelar segredos, encontrar tesouros, descobrir fórmulas, encontrar uma pessoa e por aí vai. A terceira parte se chama Ars Paulina. Aqui aprendemos sobre os anjos e como eles reagem em diferentes horários do dia. Essa parte tem muita influência de astrologia. Existem anjos com influência sobre cada um dos signos do zodíaco e anjos ligados aos 4 elementos: terra, fogo, ar e água. A quarta parte se chama Ars Almadel.
Nessa parte aprendemos o que é e como fazer um almadel. Almadel é uma pequena mesa de cera com símbolos de proteção e ligada a 4 velas. Outro objeto indispensável para o mago que quiser invocar esses demônios. As instruções para a construção de um almadel não são apenas para o formato, mas também para as cores usadas, para os materiais, etc. A quinta e última parte se chama Ars Notória. Aqui temos uma vasta coleção de orações, palavras mágicas de proteção e coisas do tipo. Por fim, e muito importante, o livro nos conta que toda essa arte, todo esse sistema foi revelado de Deus para o rei Salomão através de um anjo. Toda a história do rei Salomão é muito longa. O que precisamos saber antes de dar continuidade no vídeo é que dentro da mitologia cristã, ele foi um dos maiores reis, um dos mais prósperos, ricos e pacíficos, visto que recebeu a sabedoria como presente de Deus. Porém, pouco a pouco, com o passar do tempo, Salomão foi se desviando do caminho divino. Ele se casou com centenas e centenas de mulheres pagãs e construiu templos para os deuses delas, ofereceu sacrifícios para outros deuses, o que despertou a ira de Deus. Isso, e apenas isso, é o que está na Bíblia. Não existe lá nenhuma menção de vasos de bronze, tabletes de cera e muito menos 72 demônios. E é aqui que começamos a montar o nosso quebra-cabeça. Como dito antes, o livro de 1904 é uma versão definitiva de um sistema de magia que já existia há séculos e séculos. Os primeiros rastros da Goetia começam no século XV, XVI, XVII, o que nem de longe é da mesma época que a Bíblia hebraica ou a cristã. Esses primeiros manuscritos isolados nos apresentam a hierarquia dos demônios, os símbolos começam a serem formados, tudo que mais tarde viria a ser unificado num livro só, A Chave Menor de Salomão, de 1904. Acontece que todos esses manuscritos são escrituras apócrifas, ou seja, é uma escritura religiosa, mas clandestina, uma obra falsa, sem referência histórica, sem autoridade canônica, algo que surgiu do nada. Quem inventou toda a Goetia foram os magos dessas épocas, e o rei Salomão nada tem a ver com isso. Atribuíram a Goetia ao rei Salomão só para dar mais veracidade à coisa. Na história desse personagem, existe esse vacilo que ele dá com Deus, venerando outros deuses, e isso serve de brecha para encaixar a Goetia, justificando que toda a prosperidade do reino de Salomão foi graças aos pactos com os demônios. Inventar informações de alguma forma para deixar uma mentira mais verdadeira era algo comum na Idade Média. Tanto que existe até um termo para isso, pseudepigrafia. Um pseudepígrafo é basicamente um texto ou um livro antigo e falso, ao qual foi atribuído também uma falsa autoria. Na Santa Inquisição, por exemplo, um louco escreveu O Martelo das Bruxas, um livro sanguinário e violento que foi recusado pela própria Igreja Católica de tão hediondo. E então, o autor do livro falsificou carimbos e selos de instituições importantes do mundo para vender o livro. Quem inventou a Goetia também disse que ela foi inventada, na verdade, foi descoberta, melhor dizendo, pelo rei Salomão. E nesse momento, quem é inscrito antigo aqui no canal deve estar se perguntando: se esses manuscritos sobre demônios são tão antigos, alguns até da Idade Média, como os autores não foram caçados pela Santa Inquisição? Acontece que reis e rainhas e outras pessoas da burguesia gostavam de ter conselheiros,
oráculos, magos se envolviam sim com rituais, astrologia, adivinhações do futuro. Ou seja, se você fosse um plebeu qualquer fazendo um chá com alguma planta para se curar de alguma coisa, seria considerado um herege, uma bruxa, iria para fogueira ou para forca. Mas, se fosse alguém envolvido ou abraçado pela realeza, era um alquimista, um estudioso. Resumindo, magia era coisa de gente rica. Como reis eram figuras muito poderosas, tinham suas regalias perante a igreja, perante Deus, digamos assim. O próprio John Dee, um dos ocultistas mais famosos da história, teve participação na construção da Goetia e era conselheiro particular da rainha Elizabeth I. Vários outros estudos, manuscritos, textos que posteriormente ajudariam a formar a chave menor de Salomão foram feitos inclusive por padres e sacerdotes. A Igreja Católica permitia e incentivava esses estudos numa tentativa de justificar, validar os magos, conselheiros, oráculos, etc., usados pela realeza, tentando mesclar isso ao cristianismo de alguma forma. Ou seja, senhoras e senhores, a Goetia nada mais é do que um falso sistema de magia, assim como a astrologia e vários outros que ainda iremos desconstruir aqui no canal. Conclusão: mesmo sendo um livro, entre aspas, falso, basicamente um compilado de falácias, a Goetia é algo muito interessante, pelo menos na minha opinião. E eu gosto de olhar para esse catálogo de 72 demônios, assim como eu olho para a mitologia nórdica, por exemplo. Eu, obviamente, não acredito naquilo, mas é muito divertido de se ler e cativante saber sobre as histórias. É muito interessante ver as figuras dos demônios, saber sobre suas personalidades e do que são capazes, mas para por aí. Isso não é real. Eu vou deixar um link aqui na descrição e também nos comentários desse vídeo, um link da Wikipédia mesmo. Lá vocês podem ler um pouco sobre cada um dos 72 demônios. Tá bem resumido e você não vai conseguir se aprofundar lendo por lá, mas dá pra matar a curiosidade pelo menos. Aproveita e comenta aqui pra mim qual demônio você escolheria. É isso aí, senhoras e senhores. Espero que tenham gostado do vídeo. E tudo isso aqui é mantido graças à ajuda dos apoiadores. Mais uma vez, muito obrigado a cada um de vocês. E um abraço especial para o Robert Lopes e a Márcia Yates, que formam os dois vilões aqui do nosso covil. É isso aí, muito obrigado e até o próximo vídeo. Fui!